Modelagem numérica do terreno no QGIS, declividade. Neste vídeo, nós veremos o que é declividade, como calcular essa declividade no QGIS e reclassificar um raster de declividade para aplicar simbologia de cores. Declividade é a relação entre a diferença de altura de dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos. Nesse exemplo aqui, nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. A distância horizontal entre eles seria o DH e a distância vertical entre eles é DV. Lembrando que, quando falamos de declividade, a distância não é distância linear pela uma estrada, é uma distância considerando um plano, distância topográfica. A fórmula, então, é o dV, que é a distância vertical, dividido por dH, que é a distância horizontal, multiplicado por 100. Se o nosso ângulo aqui entre A e B for de 45 graus, essa relação será 1, tá? Porque a distância horizontal e a distância vertical será a mesma. Nesse caso, a nossa declividade será de 100%. Então, no ângulo de 45 graus, 100%. Se esse ângulo for mudando, for aumentando mais de 45 graus, a tendência da declividade em porcentagem é aumentar, com valor acima disso. Tá? Podendo chegar, no caso de ângulo de 90 graus, a infinito, declividade infinita. Então, a declividade pode ser apresentada sobre a forma de percentual, que é utilizando essa fórmula aqui, ou se fizer um cálculo trigonométrico aqui, se a gente tem os dados, você vai apresentá-la sobre a fórmula de graus. Normalmente, graus é mais usado para levantamento em campo, porque daí é utilizado ferramenta aí são utilizadas ferramentas porque nesse caso são utilizadas ferramentas de topografia para fazer o levantamento. Mas o foco deste vídeo não é levantamento em campo. O foco deste vídeo é produzir declividade a partir de dados MDE, modelo digital de elevação. No caso, um MDE é um raster com várias células e cada célula tem um valor de Z. Tá? O algoritmo, então, verifica o valor de Z de todas as células vizinhas da célula que se está calculando a declividade e usa o menor valor para calcular, considerando a resolução do pixel como a distância horizontal. Se não tem nenhuma célula com valor menor, a declividade é zero para essa célula, ou seja, é plano. Existem diferentes maneiras para se classificar a declividade. Para este vídeo, nós utilizaremos a classificação da Embrapa de 1979. Nessa classificação, declividade com porcentagem entre 0 e 3% são considerados como plano, entre 3 e 8% como suave ondulado, entre 8 e 20% como ondulado, entre 20 e 45% como forte ondulado, entre 45 e 75% como montanhoso e declividades acima de 75% como forte montanhoso. Vamos então calcular a declividade. Para isso precisamos de um DEM. Vamos utilizar para esse estudo um projeto que nós salvamos com o DEM neste vídeo aqui. Então, para usar o projeto, vamos vir aqui em projeto, abrir recente e carregar o projeto. Nós temos o projeto aqui, lembrando que esses rasters estão utilizando um SRC projetado. Para calcular a declividade, vamos vir aqui em processar e abrir a caixa de ferramentas. Aqui nas ferramentas, nós vamos vir em raster de análise do terreno, ou análise raster do terreno, dependendo da tradução que tiver no teu QGIS. Vamos abrir e vamos escolher aqui a opção declividade. Se o teu QGIS estiver em inglês, pode ser que essa opção esteja como slow. Também daria para ser pesquisado por aqui. Ele já traz a opção. Tem a opção nativa do QGIS, tem a opção do GEDAL e tem a opção do GRASS. Vamos utilizar a opção nativa do QGIS. Selecionamos aqui a camada de elevação, vamos utilizar esse RTM Campo Mourão retangular. Fator de Z não vamos alterar e vamos salvar no arquivo.
Vamos salvar aqui na pasta, no Drive C, onde guardamos os nossos projetos. Dentro do projeto, a nossa área de estudo, e vamos utilizar a pasta Imagem. E aqui vamos nomear esse dado. Esse dado vai ser assim. Nós vamos manter o nome original dele, SRTM, o dado de origem, CM, a área de trabalho, RET, porque é um retângulo da nossa área de estudo, underline, o que a gente está fazendo agora, declive. E vamos salvar e executar. Ele gerou a declividade para a nossa área de estudo. Vamos fechar aqui e abrir aqui o limite recortado. E vamos fazer o mesmo para esse limite, para ver a diferença entre ambos. Vamos aqui de novo em declive. Agora estamos usando o REC, não mais o RET, e vamos salvar na pasta. A diferença de nome aqui vai ser só que agora é para o recortado, não é para o retangular. Salvar e executar. Fechar. Foi gerado aqui também a declividade para a área recortada. Não tem muita diferença entre um e outro. A diferença basicamente aqui é só que um está recortado exatamente para o limite do terreno e o outro não está recortado para o limite, ele está recortado para um retângulo envolvente da nossa área de estudo. Para inserir um padrão de cores nesse raster, existem duas maneiras de fazer. A gente alterando a simbologia simplesmente dele do jeito que está, utilizando os valores dele, ou reclassificando o raster de acordo com a classificação que nós vamos utilizar. Vamos ver essas duas maneiras aqui. Trabalhar no primeiro com reclassificação e depois nós vamos fazer para o outro simplesmente alterando a simbologia. De todo jeito, trabalhando com uma forma ou com outra, nós precisamos saber a amplitude do nosso raster. Vamos entrar aqui em Propriedades, Informação e ver aqui qual que é o valor máximo do raster. Ó, estatística máxima, valor 38.144. Qualquer classificação que a gente faça, os dados têm que estar entre o máximo e o mínimo, que é 0. Então, entre 0 e 38.144. Eu posso arredondar esse 38 para cima. Posso arredondar para 39, 40, 50, tanto faz, desde que esteja dentro da amplitude das classes que eu vou trabalhar. Então vamos aqui na caixa de ferramentas de processamento e vamos pegar a ferramenta Reclassificar por tabela. Primeiro nós vamos escolher a camada que queremos reclassificar, vai ser banda 1. Aí vamos na tabela de reclassificação. Vamos abrir a tabela. Vamos então adicionar uma linha para cada classe da classificação que vamos utilizar. Lembrando que a classificação da Embrapa tem 6 classes, então vamos adicionar 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Vou pegar essa imagem aqui e deixar aqui do lado para a gente utilizá-la como padrão. Vamos utilizar aqui em valor mínimo, o valor mínimo da classe, em máximo, o valor máximo da classe. Então, de 0 a 3, vamos reclassificar como 0. Então, todas as células que tiverem valores entre 0 e 3 serão classificadas como 0. De 3 a 8, nós vamos utilizar o valor 1. De 8 a 20, vamos utilizar o valor 2. De 20 a 45, valor 3. De 45 a 75, valor 4. E maior que 75, valor 5. 75. Aqui nós colocaríamos o valor máximo encontrado arredondado para 5. No nosso exemplo, o valor máximo é menor que 75. Ele é 38, na verdade ele é menor que 45. Então não precisaria das duas últimas classes. Nós vamos colocar aqui apenas para estudo. Aqui independe qualquer valor. Por exemplo, poderia colocar 900. Não faz diferença. Pelo seguinte, essas duas colunas vão apenas definir os valores que vão ser procurados no raster para serem reclassificados. Resultado aqui, 5. Então aqui, desde que esteja dentro da amplitude para essa classe, qualquer valor que eu possa usar aqui sem problema. Então, valores que estiverem entre 10 e 3 vão ser reclassificados para 0. Entre 3 e 8 vão ser reclassificados para 1. Entre 8 e 20 vão ser reclassificados para 2. Entre 20 e 45 vão ser reclassificados para 3. Entre 45 e 75 vão ser reclassificados para 4. Entre 75 e 100 vão ser reclassificados para 5. Vou dar um OK nessa janela. E agora, que em parâmetros avançados, saída sem valores de dados, nós vamos utilizar o menos 9.999. O limite do intervalo, o mínimo é menor que o valor e o máximo é maior ou igual ao valor. Tipo de dados de saída, nós vamos utilizar byte. Raster reclassificado, vamos clicar aqui, salvar no arquivo. E vamos salvar como o mesmo nome da camada que está sendo reclassificada e acrescentar no final dela o sufixo reclass, para dizer que ela foi reclassificada, para ficar claro que foi feito algum trabalho nesse raster.
Se a gente salvar com o mesmo nome, eu posso não saber que foi reclassificado. Então, preciso manter as alterações no nome do arquivo para não me perder. Vou dar um salvar, vamos executar e fechar. Ele fez a reclassificação e criou 4 novas classes, de 0 a 3. Agora vamos ver como configurar a simbologia. Vamos começar aqui primeiro. Nós podemos olhar aqui em estatística, que tem valores entre 0 e 3. Vamos lá em simbologia. Aqui em simbologia nós vamos mudar para as bandas simples, falsa cor. Interpolador, podemos manter o linear. Gradiente de cores, nós podemos aqui utilizar o gradiente Y or Red, que é de amarelo para vermelho, e aqui ele já classificou as classes. Nós podemos verificar aqui se o número de classes que ele encontrou aqui está compatível. Lembrando, a gente tinha 4 classes de 0 a 3, estão todas aqui, então está ok. Se estivesse faltando, nós poderíamos mudar aqui para intervalo igual e alterar o número de classes para tentar encontrar um valor inteiro melhor. Podemos dar um aplicar. Ele já vai mudar as cores. Vamos então alterar o rótulo, não vamos mexer em valor, alterar o rótulo para ter valores compatíveis com as classes que nós reclassificamos. Esse rótulo 0 corresponde a valores entre 0 e 3, então é plano. O rótulo 1 corresponde a valores entre 3 e 8, então é suave ondulado. O rótulo 2 corresponde a valores entre 8 e 20, então é ondulado. O rótulo 3 corresponde a valores entre 20 e 45, então é forte ondulado. Se nós tivéssemos aqui o rótulo 4, seria para valores entre 45 e 75, que é montanhoso, e o rótulo 5 para valores acima de 75%, que é montanhoso. Vou dar um aplicar aqui, os valores são alterados aqui do lado, na legenda do raster, e nós podemos salvar esse estilo. Vamos vir aqui em estilo e em salvar como padrão. Pronto, ele foi salvo junto com esse arquivo reclassificado. Vou dar um OK. Lembrando que a gente fez a declividade não só para o arquivo retangular, nós calculamos também para o arquivo com recorte pelo limite do município. Vamos alterar a simbologia desse daqui utilizando o outro método. Entrar 2 vezes em propriedades. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é informação para verificar valor mínimo e máximo. O mínimo é 0 e o máximo 36,44. Significa o quê? Ele está dentro de uma classe que a gente conhece, que é a classe forte ondulado de 20 a 45. Vamos então aqui em simbologia, mudar a configuração para banda simples falsa cor. Vamos mudar aqui, nesse caso, o interpolador para método discreto. Vamos alterar o gradiente de cores para Y Red, e aí nós vamos ver quantas classes nós precisaremos. Vamos começar aqui com essa primeira classe. Neste caso aqui, nós não vamos alterar só o rótulo, nós precisamos alterar também o valor aqui. Então, vou ligar de novo as classes aqui para a gente saber que classe que nós vamos estar trabalhando. Então, primeiro aqui, lembrando, ó, esse valor é menor ou igual. Então, menor ou igual a 3, o rótulo vai ser plano. De 3 a 8, então é menor ou igual que 8, vai ser suave, ondulado. Menor que 20, vai ser ondulado. E menor que 45, vai ser forte ondulado. Essa última, a gente não precisa dela, então podemos eliminar. E aí ficaram, então, essas classes. Menor que 3, ou seja, entre 0 e 3, plano. Entre 3 e 8, suave ondulado. Entre 8 e 20, ondulado. Entre 20 e 45, forte ondulado. Vou dar um aplicar e vamos aqui salvar como padrão. Se eu mudar aqui a ordem delas, trazer aqui para cima, podemos ver que existe uma diferença no padrão de cores. Elas estão usando o padrão um pouquinho diferente entre si. Isso pode ser alterado. Como é que eu posso alterar isso? Posso escolher um deles para alterar. Vamos pegar esse segundo que a gente fez. Abrir e vamos vir aqui na cor. Clica 2 vezes na cor, abre essa janela aqui. Aqui eu vou pegar conta-gotas, amostra da cor, vamos pegar a primeira cor aqui, que é o plano. Ok, vamos pegar a segunda, amostra de cor, segunda cor. Terceira cor, amostra de cor, terceira cor. E a última, amostra de cor, amostra de cor. Ok. Então, alterei as cores para ficarem no mesmo padrão. Vou dar um aplicar, deve ter ficado igualzinho. Ficou. Agora tem uma sequência, tem uma continuidade, não dá para a gente ver que um está em cima do outro. Trago aqui de volta e vamos em estilo, salvar como padrão.
Vou dar um OK, está salvo. Agora nós temos a declividade recortada para o limite da nossa área de estudo e nós temos a declividade com um retângulo envolvendo a nossa área de estudo, usando ambas o mesmo padrão de cores. Lembrando que esses dois métodos, a diferença entre eles é, um deles eu reclassifico as classes para ter as classes apenas das cores que eu quero, não existem mais valores intermediários, e a outra eu não reclassifico, eu só mudo a forma de visualização, considerando as classes que eu tenho. A opção por usar um ou outro método depende do seu objetivo com os dados de declividade. Vamos manter aqui apenas o declive hatch reclassificado, o outro eu vou retirar do projeto, e o declive rec. Então os dois estão aqui e a gente usa aqui o melhor nos interessar. Agora vamos salvar o projeto porque vamos utilizá-lo em outro vídeo mais para frente. Salvar o projeto. É isto por esse vídeo. Bom trabalho no QGIS para vocês.